Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Abrapel. A Abrapel é a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, cuja presidente Mara Teles, vice-presidente Marcela Montenegro e presidente de honra Antônio Lavareda apresentam mais um projeto de parceria da atual gestão e diretoria, o Termômetro da Campanha. O estudo quantitativo nacional é voltado especificamente à repercussão da comunicação das campanhas dos candidatos ao cargo de presidente, além de acompanhar o sentimento dos eleitores e a sua participação na campanha. A pesquisa Termômetro da Campanha é realizada pelo IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, em parceria com a Abrapel, Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais. Os resultados do termômetro da campanha serão disponibilizados em primeira mão no site da associação e o relatório completo será enviado aos nossos associados. Além disso, a associação estimula o aprofundamento da análise dos dados, promovendo o prêmio Abrapel de melhor artigo publicado ou reportagem sobre o atual estudo. Aberto a todos os nossos associados e associadas. Em breve divulgaremos o edital. Essa primeira rodada será analisada pelos professores Josimar Silva, diretor de finanças da Abrapel, cientista político, e o professor Clóvis Oliveira, conselheiro consultivo da Abrapel. Então, a partir de agora, fiquem com a análise dos nossos convidados. Boa noite. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui hoje nesse mais evento da Abrapel. Agradeço particularmente a ajuda da Sam Gavin, que vai estar nos ajudando na condução da parte técnica desse evento e na apresentação de condução de todas as atividades, e também dar as boas-vindas ao colega professor Josimar Silva, também diretor da Abrapel. É uma honra participar desse evento, nós agradecemos, eu e Josimar, ao convite da professora Mara Teles, da equipe da Abrapel, para participar dessa live, que pretende analisar a primeira rodada de pesquisa do termômetro das eleições, realizada, aplicada em 3 de setembro de 2022, sobre as eleições presidenciais. Trata-se de mais uma atividade que busca verificar o andamento da campanha. Meu colega Josimar vai se dedicar a comentar os itens relativos à intenção de voto, sentimentos e participação dos eleitores, enquanto eu, no segundo momento, vou procurar analisar um pouco mais a comunicação da campanha e o desempenho dos candidatos. Por fim, Josimar fará seus comentários sobre os itens relativos à avaliação do governo e o rumo do país. Vale a pena mencionar algo que chamou a atenção de nós dois de imediato, foi relativo à metodologia dessa pesquisa. Lógico que ela segue um padrão comum a outras pesquisas, mas o fato relevante para a gente foi perceber o perfil da amostra. É interessante mencionar que na metodologia dessa pesquisa não se levantou o item cor e raça relativa aos eleitores. E é importante mencionar esse aspecto porque, geralmente, tal qual muitas pesquisas, a variável sexo, idade, grau de instrução, família, religião e região são observados e controladas na busca de levantar os dados. Mas o que nós percebemos é que, dado que a variável religião revela-se determinante na intenção de voto, sobretudo em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, é importante mencionar que valeria a pena, nesse cenário, incluir a variável cor e raça, sobretudo considerando que, nesse momento, as políticas públicas relativas aos negros e, sobretudo, a intenção de voto desse grupo parece ser decisivo para o sucesso dessas eleições. Lembremos que, nesse contexto, em vários debates eleitorais, sobretudo no último debate da Band, ocorreu uma série de discursos e mensagens na qual os candidatos declaravam algum tipo de compromisso em manutenção de políticas públicas como Bolsa Família ou auxílio assistencial, de política de ação afirmativa, de promoção de equidade de gênero e raça, ou mesmo de política de proteção social e assistência à saúde. Então, considerando esse aspecto, nós chamamos a atenção, percebemos que vale a pena incluir na próxima rodada a variável cor e raça, que talvez sirva para refinar melhor
a percepção e nosso olhar sobre como é que se comporta o eleitor nesse cenário. Passo a palavra agora para o colega Josimar, e logo mais a gente retorna para discutir um pouco mais. Muito obrigado a todos, todas, todos que estão acompanhando com a gente. Muito obrigado ao professor Clóvis por fazer essa abertura, a Sandra, que também está acompanhando aqui, fazendo esse apoio aqui no período agora da live. Muito obrigado. Muito obrigado à professora Mara Teles pelo convite para estarmos aqui comentando os resultados dessa pesquisa, um esforço conjunto da Abrapel com o IPESP, e uma parceria importante, porque é uma pesquisa inédita aqui no Brasil, no sentido de medir realmente como está a campanha. E, para mim, que sou um pesquisador de comunicação política, o Clóvis também, o professor Clóvis também, é muito interessante esses dados desse tipo, né? Porque, normalmente, a gente tem essa percepção muito subjetiva de como estão indo as campanhas, mas não temos dados objetivos, não temos dados aí de opinião pública, não temos dados mensuráveis de que efeitos realmente a campanha está tendo na opinião pública e que efeitos a campanha está tendo no público. E então nós temos uma pesquisa total, integral, para pensar esses efeitos da campanha. Embora traga também a intenção de voto, seus aspectos centrais são pensar aí os efeitos, medir esse termômetro da campanha, medir o quanto a campanha realmente tem impactado a opinião pública, tem chegado à opinião pública e se tem produzido alguns efeitos aí nessa intenção de voto. Então, é uma pesquisa com amostra nacional de 1.100 entrevistados, distribuída por todas as regiões do Brasil, por sexo, idade, instrução, renda familiar e religião. O professor Clóvis já colocou aqui alguns comentários, já deu uma atiçada do que a gente pode aperfeiçoar aí nas próximas rodadas dessa pesquisa. E vamos dedicar hoje a apresentar, então, esses primeiros resultados. De início aí, retomando, é essencial falar sobre a intenção de voto, embora essa não seja a ênfase central dessa pesquisa, como já citei antes, nós temos na frente da disputa eleitoral a preferência aí pelo candidato Lula, né, com 40% das intenções de voto na espontânea, e estimulada quando se lê o nome dos candidatos, aparece com 44%. Jair Bolsonaro em segundo lugar com 33% na espontânea, quando não se lê o nome dos candidatos, e 35% na estimulada. Então, nós percebemos aí pouca diferença entre espontânea e estimulada, exatamente porque essa é uma eleição bem acirrada, onde os dois principais candidatos já são candidatos conhecidos do grande público, onde também a intenção de voto já está bem cristalizada entre os eleitores. Então, nós temos aí, de outras pesquisas, alguns dados que apontam que aproximadamente 70%, 75% dos eleitores já decidiram o seu voto. Então, nós já temos uma proporção muito grande de eleitores com voto decidido. Também não há uma variação muito grande na espontânea estimulada nos outros dois principais candidatos, no Ciro Gomes e na Simone Tebet, e também nos seguintes, no Felipe Dávila, na Soraya Tronic. Não há uma variação grande da espontânea para a estimulada, significa que, em grande parcela, os principais candidatos já são candidatos conhecidos do grande público e que o grande público também já decidiu o seu voto. Então, é uma campanha que já começa nos primeiros dias de campanha, nas primeiras semanas de campanha, já começa com voto decidido. Seguindo aí, nós temos também alguns dados que pode ser interessante para quem nos acompanha, para os filiados da Abrapel, que estão aí com interesse nos dados dessa pesquisa. Nós temos aí alguns cruzamentos dessa intenção de voto, sexo, idade, instrução e renda. Como já foi salientado pelo professor Clóvis, na próxima rodada a gente já inserir aí a questão racial, que é importante, étnico-racial, e também a questão da religião. Temos também por região, nós percebemos que nesses cruzamentos, só trazer um dado interessante aqui, o presidente Lula ganha a maioria dos votos entre as mulheres, né, e perde aí, mas dentro da margem de erro, entre os homens,
ganha entre os mais jovens, só comparando Lula e Bolsonaro, entre os mais jovens, entre os de 16 a 34 anos, 35 a 59 anos, e também entre os 60 anos ou mais. Então, ganha em geral em todas as idades. Em relação a grau de instrução, presidente Lula, o ex-presidente Lula ganha em relação ao ensino fundamental ao ensino médio. O ensino médio já aparece quase empatado tecnicamente entre Lula e Bolsonaro, e da mesma forma no ensino superior. O ex-presidente Lula também ganha até 2 salários mínimos, 2 a 5 salários mínimos, e aparece empatado com o atual presidente Bolsonaro entre a população com mais de 5 salários mínimos. Também é interessante destacar com relação às regiões. Sandra, por favor, nosso apoio aí. Com relação às regiões, a gente tem que o ex-presidente Lula ganha dentro da empate quase técnico na margem de erro aí, mas uma vantagem maior para o presidente Lula no centro-norte e centro-oeste. No Nordeste, aí uma margem grande de vantagem para o presidente Lula. No Sudeste também tem alguma margem, e Bolsonaro ganha no sul do país. Tá? Nesse momento aí, aproveitando, agradecer aqui algumas pessoas que estão assistindo aí a live, que comentaram, o Caio, o Marcos, e nós temos também a Lidiana aí assistindo a live. Se você está aí assistindo, quiser fazer alguma pergunta, que a gente comente um pouco mais sobre as campanhas, fique à vontade. Na sequência aí, a gente tem a intenção de voto para o segundo turno, e no segundo turno também a gente tem uma maior margem de intenção de voto para o ex-presidente Lula, com 53%, Jair Bolsonaro com 38%. Brancos e nulos, nenhum dos candidatos brancos e nulos aparece com 7% e não sabe, preferiram não responder, 2%. Esse não sabe, prefere não responder, indica aí que a maioria dos eleitores também já estão decididos quanto ao seu voto, uma margem muito pequena de pessoas, de entrevistados que preferiram não responder. Josimar, eu acho que eu poderia acrescentar, quebrando um pouquinho o acordo da gente, mas pela flexibilidade que nós temos. Fique à vontade, é um bate-papo aqui. Parece muito bom a gente acrescentar o seguinte: mudança da intenção de voto, sobretudo no pelotão de baixo, que comporta Ciro Gomes e Simone Tebet, é algo que vale a pena ser observado. O destaque, sobretudo, é o crescimento de Ciro Gomes e Simone Tebet, comparando com outras sondagens nas quais o Ciro Gomes saiu de 7 para 9 e Simone Tebet de 1% para 5%, a gente pode interpretar que o início da campanha e, sobretudo, as entrevistas e o debate na Band, dado o grau de visibilidade que esses eventos proporcionaram, foi muito benéfico para essas duas candidaturas. E tem algo que eu acho bastante interessante a gente mencionar, que, considerando a estratégia discursiva do ex-presidente Lula e também do presidente Jair Bolsonaro, quem mais se aproveitou dessa situação de confronto, de debate público, foram esses dois candidatos. Imaginemos que o presidente Lula, na sua estratégia era de evocar o legado das suas administrações e fazer uma promessa para as gerações novas de que algo melhor poderia vir, estimulando uma expectativa de um futuro melhor, sobretudo uma posição muito defensiva, né, se posicionando de modo a não se expor muito às críticas, possibilitou, nesse cenário que, entre os desafiantes nos quais o ex-presidente Lula se enquadra, desse margem para que o Ciro Gomes e a Simone Tebet, e mesmo a Soraya Tronic, pudessem se destacar e ganhar protagonismo como grandes vocalizadores do discurso de descontentamento contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, é bem interessante notar que esses números não são aleatórios, eles respeitam muito, consideram de maneira muito enfática o momento de
início da campanha eleitoral e, sobretudo, os debates públicos nos quais tivemos exposição, né, no confronto direto entre os principais opositores dessa disputa. Então, é isso que eu queria acrescentar, que eu acho que vale a pena a gente considerar da agora em diante. Excelente, professor Clóvis. É interessante esse aspecto, porque, e aí você citou um dado que é o do debate, do primeiro debate televisivo na Band, na Rede Bandeirantes, na Band. E uma das vitoriosas daquele debate, e vários analistas colocaram, inclusive alguns levantamentos também de buscas nas redes sociais, na internet, no Google como um todo, e levantou que a Simone Tebet foi a grande vencedora, né, daquele debate. Então, foi uma pessoa que cresceu, e aí você tem também esse crescimento do Ciro Gomes e até da Soraya, da candidata Soraya Tronic, que também representa ali que os dois principais candidatos não foram os vitoriosos no debate, como era de se esperar, né? Até porque teriam mais argumentos, partiriam para um confronto maior, mas aí esses outros candidatos de fora da polarização, especialmente a Simone Tebet, senadora Simone Tebet, candidata a presidente, é que ganhou esse debate, é que realmente aumentou a sua visibilidade, sua projeção diante desse primeiro debate, né? E o bom que o termômetro das campanhas também já traz esse dado contextualizado com esse primeiro momento aí de início formal da campanha eleitoral. E poderíamos acrescentar nesse sentido, já como você chamou a atenção, que o horário eleitoral gratuito e também esses debates parece que marcaram um novo episódio nessa corrida eleitoral. Porque a gente via no contexto, se falava muito de campanha constante, né? Ininterrupta, desde o período que o presidente Jair Bolsonaro se elegeu, o candidato Jair Bolsonaro se elegeu presidente em 2018. Então, desde então, temos um constante, intenso debate sobre desempenho do governo e avaliação do mandatário. Mas a eleição parece que a corrida eleitoral parece que está sendo marcada por esse período do horário eleitoral gratuito. E tem algo que parece relevante, já que você mencionou a intenção de voto das mulheres, né? Parece que o fiel da balança dessas eleições parece ter sido esse eleitorado feminino. A gente deve considerar isso, você já chamou a atenção na sua análise, né? Quando se mostra que, nesse momento, o ex-presidente Lula goza de 49% da intenção de votos, né? Entre as mulheres, contra apenas 29% da preferência de votos das mulheres em relação a Jair Bolsonaro. Então, é importante notar. E é curioso notar ainda que a Simone Tebet, a despeito de fazer um apelo intenso, o apelo ao eleitorado feminino, né, se apresentando como alternativa de mandatário, né, de candidato, para atender os interesses de todos os segmentos, sobretudo das mulheres, ela ainda não conseguiu se fazer presente entre esse segmento. Então, é importante destacar que, realmente, o olhar sobre o voto feminino parece que vai nos conduzir a interpretação muito boa sobre qual será o destino dessa eleição. Excelente análise. Então, vamos falar agora um pouco sobre esses sentimentos, né, e a participação dos eleitores em relação à eleição presidencial, que é um outro aspecto relevante que a pesquisa Termômetro das Campanhas traz. Entre os principais sentimentos do eleitorado, nós temos aqui um destaque para a esperança, com 37% das menções. 17% dos entrevistados se dizem preocupados, 15% se dizem confiantes, 7% se mostram indignados, 5% expressam alegria, 4% medo, 3% orgulho, 3% desânimo, 2% tristeza. E é interessante que 60% apresenta sentimentos positivos, 33% sentimentos negativos em relação às eleições presidenciais de 2022. Interessante, né, Clóvis? Esse sentimento de que as eleições de 2022 trarão algo de esperança. Quase metade dos entrevistados aí apresentando a esperança
como um sentimento Esse dado é muito curioso, porque, conforme você bem descreveu, surpreende esse sentimento de esperança, confiança extremamente positiva entre grande parte do eleitorado, dos entrevistados, sobretudo considerando a crise econômica e crise sanitária e crise de insegurança alimentar, a fome que bate à porta de vários segmentos da nossa população, que ainda predomine uma expectativa positiva, a esperança, a confiança e alegria e orgulho. Parece que 52% do eleitorado tem pelo menos sentimento de confiança e de esperança. O curioso é que, dependendo de quem é o segmento do eleitorado, se são os eleitores mais simpáticos a Lula ou simpáticos a Bolsonaro, você tem um incremento de expectativa positiva, sentimento positivo, maior entre os eleitores de Lula do que de Bolsonaro. Tem um dado aí, quando a gente olha com cuidado os gráficos, dá para notar que, quando se considera o eleitor de Lula, ele carrega mais o sentimento de esperança do que o de Bolsonaro. 44% dos eleitores que se declaram simpático a Lula têm um sentimento, são inspirados no sentimento de esperança, enquanto que somente 24% entre os eleitores de Bolsonaro. Esse é algo que vale a pena a gente considerar, talvez pelo perfil, né, da proposta do discurso de Lula, que é evocar melhores tempos, e, nesse sentido, a capacidade de produzir transformações e mudanças de maneira a proporcionar a todo esse segmento do eleitorado dias melhores do que os dias atuais. Então, é bem curioso observar que esse tipo de sentimento nesse cenário atual. Exato, interessante. E é algo também que, dado uma campanha polarizada, como você bem disse, professor Clóvis, um cenário difícil, complicado, né, onde a gente vai ver daqui a pouco a economia é o principal problema, as pessoas estão extremamente preocupadas, saindo, sem ter saído completamente da pandemia, né, dessa crise também de saúde, né? Então, a gente está com a esperança de que as eleições tragam um futuro melhor. Isso é muito interessante, que também devolve, em um contexto de desconfiança na política, de uma certa crise de representação, uma crise de confiança nos partidos, nas lideranças, isso devolve à política um espaço importante de garantia de esperança para essa população. Isso é um dado muito, muito interessante e pode ser pensado também em termos de discursos de campanha, de estratégias de campanha, de que a mensagem de esperança, o reforço dessa mensagem de esperança, também pode atrair votos, né? E pode ser usado como uma retórica importante nesse discurso de campanha. Agora, nesse cenário você fala, né, tem o item participação dos eleitores na campanha presidencial, inclusive é um mérito dessa pesquisa, né, chamar a atenção, ele aponta aspectos muito relevantes, sobretudo quando ele destaca o baixo engajamento dos eleitores, é a tela seguinte, o baixo engajamento dos eleitores na campanha. Somente 13% dos eleitores parecem engajados ou estão participando da campanha. Então, é muito interessante. 87% dos eleitores dizem que estão alheios à corrida eleitoral. Mas, por outro lado, algo que se caracteriza, mostra muito o perfil de cada um do segmento do eleitorado, que cada um desses candidatos atua de maneira, goza da simpatia. Entre os eleitores do atual presidente Jair Bolsonaro, eles parecem muito mais engajados. Pelo menos um quarto deles parece estar desenvolvendo algum ativismo, alguma participação, engajamento na campanha eleitoral, diferente do de Lula. Então, tem algo interessante nesse sentido. Quer dizer, talvez esse ativismo em redes sociais, participação nesse universo de participação online, mostre um pouco a distinção entre a participação de cada um desses tipos de eleitores. É interessante, o eleitorado lulista aparece mais otimista, mas menos atuante para que esse otimismo, para que essa esperança
se recupere. Por outro lado, o eleitorado de Bolsonaro muito mais ativo, e ativo mesmo, nesse sentido de mobilização de campanha, que é algo que, de certa forma, a gente já percebia, a gente vê alguns analistas políticos pensando, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo isso aqui em dados a partir de uma amostragem representativa nacionalmente, do eleitorado nacional, demonstrando que os eleitores de Bolsonaro têm muito mais participação no próprio processo de campanha. Aqui tem uma pergunta do Caio Costa. O Caio, inclusive, é meu aluno do curso de Ciência Política na UFP. O Caio tem aqui uma pergunta. Um dado importante seria determinar a porcentagem em que os eleitores do primeiro turno, do Ciro e da Simone Tebet, pretendem votar no cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Caio, nós temos esse dado aqui. Eu vou retornar aqui um pouquinho. Sou Clóvis, me permite. Sandra, me permite. Retomar aqui um pouquinho no cruzamento de intenção de voto, só para a gente verificar isso, né? Isso. Aí, nesse slide, nós temos que a maior parte dos eleitores do Ciro Gomes, 79%, tendem a votar no Lula, né, no segundo turno, 13% em nenhum dos candidatos, 3% em Bolsonaro. Dentre os eleitores da Simone Tebet, 33% tendem a votar no Lula, 24% em Jair Bolsonaro e 41% em nenhum dos candidatos, branco ou nulo. Isso é um dado bem relevante. Obrigado pela pergunta, Caio Costa. Acho que é relevante anotar isso. A gente passou um pouco rápido nesse slide e não falamos disso. Boa pergunta. Quem mais estiver assistindo nossa live, quiser participar, quiser mais algum detalhe da pesquisa, pode nos perguntar, coloque aí nos comentários e o seu comentário será lido e nós indicaremos aqui os detalhes. Agora a gente avança sobre uma seção da pesquisa que traz dados assim muito interessantes, sobretudo a passagem sobre comunicação das campanhas, o item exposição a notícias, mensagens ou propagandas. Esse dado chama atenção, sobretudo que a gente verifica que tanto Lula quanto Bolsonaro são os candidatos sobre os quais os entrevistados viram ou ouviram mais notícias nesse período recente. Notícias, mensagens ou propagandas. Lula com 51% e Bolsonaro com 48%. Nesse sentido, vale a pena a gente observar dois traços marcantes. O atual presidente, pelo fato ser mandatário e estar no exercício do mandato e do exercício do poder, e ele traz aí a vantagem que é muito reconhecida na literatura da ciência política como a vantagem dos mandatários, que mostra que eles têm um acesso à mídia mais livre, imprensa, o cargo permite que ele tenha grande visibilidade. Então, não foge um pouco a regra, a situação do Jair Bolsonaro. Mas, por outro lado, é curioso ver a visibilidade do presidente Lula, da ordem de 50%. Então, as pessoas têm acesso, têm percebido muitas informações a respeito. O ponto a se considerar, como todos os sites que controlam a visibilidade, né, media training sobre a qualidade das informações na campanha, é observar de que natureza é essa visibilidade de Lula, se é positiva ou negativa, porque aparecer só não é suficiente, precisa saber se a valência é positiva ou negativa. Então, nesse sentido, é interessante observar a dinâmica da participação desses candidatos. Outro ponto interessante que parece importante é sobre a exposição desses candidatos. Parece que a televisão recuperou sua importância como principal veículo, fonte de informação para essas eleições. 50% dos candidatos têm acompanhado as notícias, ou dos candidatos não, dos entrevistados têm acompanhado as notícias sobre o pleito por meio da televisão e rádio. Isso antes do horário eleitoral gratuito, e eu acho que também depois. Em segundo lugar, vem as redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter, com 47%. Depois vem os blogs. Quer dizer, a gente tem hoje o eleitorado,
sobretudo os entrevistados, com uma diversidade de fontes para poder se abastecer. Mais uma vez, depende de quem são os candidatos de Lula tendem a se informar mais pela a mídia livre, né? Pela imprensa, pela informação em rede aberta, enquanto que o de Bolsonaro navega, se informa mais por redes sociais. É um dado muito relevante, inclusive mostra como ocupar esse espaço de redes sociais tem sido fundamental para a sobrevivência e o vigor das candidaturas. Tem algo que vale a pena também te notar, considerando esse tipo de exposição e mensagem da campanha, é que a gente tem um cenário distinto do que aconteceu em 2018. 2018 parece que foi o ano, a campanha, o pleito de 2018, parece que foi um ambiente ótimo, foram as redes sociais, quase uma deep web, na qual se navegava uma série de informações via WhatsApp, via redes sociais, que permitiu forjar ou divulgar uma série de mensagens de caráter fake news, ou mesmo de construção ou desconstrução das imagens dos candidatos, ao passo que, nesse momento, em 2022, a gente tem rivalizando duas fontes, tanto a TV aberta e as TVs a cabo, sobretudo a TV aberta, quanto as redes sociais. Então, esse é um dado que eu considero muito relevante para a gente considerar, para a gente observar. E o Ciro Gomes chama atenção no desempenho dele, que ele, além de Lula e Bolsonaro, ele aparece também como alguém que está sabendo utilizar as redes sociais. Parece que criou uma equipe com muita competência para isso. Eu acho que para poder, de alguma maneira, resolver a sua carência de tempo, compensar a sua carência de tempo no horário eleitoral gratuito, ele está fazendo uso intenso das redes sociais, e talvez isso explique porque parte dos segmentos dos eleitores de Ciro Gomes tem achado nas redes sociais, nas suas redes sociais, uma fonte para se alimentar de argumentos em favor da sua candidatura, ou mesmo esclarecimento sobre suas propostas. Eu passo para você. Interessante. A gente tem um dado aqui dessa pesquisa, não sei se já posso passar para o próximo slide, professor Clóvis, mas essa pesquisa do termômetro das campanhas, a gente trouxe algo novo, assim, de alguma maneira, bem inovador em relação ao que normalmente a gente coleta de pesquisa, exatamente que a gente está medindo aí as campanhas e que efeito que as campanhas têm, e também algumas mensagens que são compartilhadas, seja pela campanha oficial, né, seja pelo horário gratuito de propaganda eleitoral, ou até mesmo pela campanha extraoficial, os blogs, as páginas, os podcasts que os candidatos têm participado, ou às vezes frases soltas que passam por aí, né? Algumas notícias específicas. E a pesquisa Termômetro das campanhas está avaliando, né, o impacto dessas narrativas veiculadas tanto na campanha oficial quanto nessa campanha mais informal, né? E aí teve alguns boatos que foram testados, né? Algumas notícias foram testadas. Teve um boato sobre caso o candidato Lula seja eleito, ele fecharia igrejas, né? E essa foi medido tanto o alcance, né, dessa notícia quanto o efeito, né? Quanto a credibilidade que essa notícia teve no grande público. Mais um slide, por favor, Sandra. Sobre a notícia do fechamento das igrejas. Isso. É interessante que essa notícia ela teve um alcance aí, ela chegou, né, a 25%. 25%, né? 75% não soube responder. Ela aparece mais forte aí entre os eleitores do candidato Bolsonaro, né? Também do candidato Ciro Gomes, e ela, só que ela alcança muito mais credibilidade entre os eleitores do candidato Bolsonaro. 41% acreditam que a notícia seja real, né?
Então, assim, a gente tem uma criação de uma narrativa aí nesse momento de campanha, mas ela, de certa forma, surge efeito, principalmente no eleitorado mais específico. E aí a gente percebe também algumas estratégias. Por que esses dois candidatos, bem consolidados à frente nas pesquisas, têm dado preferência de falar, como a gente diz, para convertidos, para o seu público? Têm buscado blogs, têm buscado páginas, têm buscado redes sociais, têm buscado podcast e falar muito mais nesse espaço, onde eles falam, de certa forma, reforçam a intenção de voto entre aqueles que já têm uma tendência a ser o seu eleitor, né? E é interessante o quão efeito, né? Coisas que, por exemplo, poderia passar como banais para uma pessoa que está acompanhando notícias da grande mídia, da grande imprensa, onde isso não apareceu, mas que é muito relevante, que produz um efeito no eleitorado, produz uma credibilidade em determinado eleitorado para quem esse candidato, e aí no caso o candidato a presidente, já atual presidente Jair Bolsonaro, está falando e está falando para os seus eleitores, né? Josimar, eu acompanho suas análises e sobretudo a sua ênfase em dizer que esse é do ponto forte da pesquisa, que é medir a credibilidade, né, das fontes e o modo de propagação das informações nas eleições. E o curioso é que o item sobre os boatos, os rumores sobre o fechamento das igrejas e outro item também importante sobre a possibilidade de fraudes nas urnas eletrônicas foram avaliados, mensurados pela essa pesquisa. E note que 40% dos entrevistados ouviu falar, teve acesso a informações de que havia possibilidade de fraude nas eleições, nas urnas eletrônicas, contra 60% que diz que não ouviu. Mas é justamente entre o segmento de eleitores do atual presidente Bolsonaro que mais essa notícia se propaga. 62%. Quer dizer, um quarto dos eleitores daqueles que simpatizam com Lula receberam informação, um quarto dos de Ciro, também de Simone Tebet, mas maciçamente essa propagação dessa notícia se dá entre a ordem de eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Da mesma forma, as notícias sobre fechamento das igrejas. Tem uma proporção enorme, né, de pessoas que dizem, né, já ouviram e inclusive acreditam, né? O senhor acredita ou não nessas notícias sobre possibilidade de fechamento das igrejas? 41% dos eleitores de Bolsonaro acreditam, contra 11% de Lula, 5% de Ciro, 16% de Simone Tebet e mais outro segmento de pessoas de brancos e nulos, né, que declaram voto branco e nulo, que também acredita. Mas é muito importante compreender a força dos rumores e da fake news, que não se trata mais de algo de caráter de leviandade ou de brincadeiras, trata de um instrumento, de uma arma de campanha eleitoral que tem a possibilidade de desagregar ou destabilizar a confiança dos eleitores sobre as características da proposta daquela candidatura e sobre criar um clima de instabilidade nas instituições e, sobretudo, no andamento da corrida eleitoral, das eleições. É interessante também pensar isso, professor Clóvis, sobre a ótica do viés de confirmação. Esses eleitores, de certa forma, já têm uma projeção a sentir isso, sentir esse risco, e aí a gente pode pensar, preciso analisar um pouco mais detalhes, com maior granularidade esses dados, principalmente, talvez, esse efeito sobre os eleitores evangélicos, que talvez já encontram, já venham aí diante da campanha com uma narrativa de possível perseguição, né, e de que a esquerda perseguiria essas igrejas, ou mesmo grupos mais religiosos de que a igreja, de que a esquerda perseguiria esses grupos, e, portanto, receber a notícia disso ajuda a confirmar suas crenças prévias, suas narrativas prévias. Embora a gente fale muitas vezes de campanha permanente, a gente pensa apenas a divulgação do nome do candidato, apenas aquela, no sentido da visibilidade desse candidato, mas a gente esquece de algo muito, muito básico lá,
do Marcos Figueiredo, junto com alguns orientandos, que escreveu sobre a interpretação do mundo atual, né? Toda campanha ela começa com essa interpretação do mundo atual, e muitas vezes essa interpretação do mundo atual já foi feita muito antes do início da campanha, né? Ela foi feita quando se trabalha temas escândalos de corrupção, quando a mídia ou outros veículos, a mídia tradicional ou redes sociais, colocam na opinião pública determinados temas, então a campanha chega e já parte a partir daquela informação que já está na opinião pública, né? Então, se já há essa percepção de que a esquerda perseguiria as igrejas, no início da campanha divulgar isso, de que um candidato fecharia as igrejas caso fosse eleito, isso, de certa forma, cola, isso ajuda a confirmar determinadas visões de mundo que já estavam postas antes mesmo da campanha inicial. Eu complemento, eu acho curioso, né, voltando à ideia de que não se trata de estratégias espúrias, que não tem uma lógica de execução, porque dentre esses entrevistados, eleitores, né, potenciais eleitores, que dizem, né, que acreditam que existe a possibilidade de fechamento das igrejas, 41% deles declaram intenção de voto em Bolsonaro. Isso significa que a campanha dele está sendo efetiva, está trabalhando intensamente em consolidar o voto junto a esse segmento e, sobretudo, desestabilizar, né, num sentido mais amplo, criar uma onda realmente de desconstruir ou contaminar a imagem de Lula ou de outros candidatos que sejam os seus opositores nesse momento. Então, é importante considerar esse aspecto. Não se trata de simples rumores, mas rumores que têm um propósito de ser uma mensagem de campanha, estratégia de propagação de mensagem de campanha que efetivamente tem surtido efeito, pelo menos a algum segmento do eleitorado. E tem um outro aspecto que é um pouco mais complexo ainda, né? Que é o aspecto em relação à credibilidade das urnas. Porque essa credibilidade das urnas está também em cima de uma credibilidade do próprio processo eleitoral. Então, quando a gente tem aí, entre os eleitores de um determinado candidato, que um grande número desses eleitores, uma grande proporção desses eleitores, 62%, acreditam que a chance de fraudes nas urnas eletrônicas significa que essa proporção do eleitorado estará descontente com os resultados das urnas e terá mais elementos para se questionar ou produzir, né, algum tipo de alvoroço aí, algum tipo de confusão em relação aos próprios resultados eleitorais. O que torna também o próprio processo democrático, né, em risco, já que a gente está com essa questão de credibilidade e onde a gente não teve, nesse contexto, com essa alta de 40% de pessoas que confiam, que acreditam realmente nesse rumor aí de fraude nas urnas, a gente tem um número alto, portanto, de cidadãos, né, que não estão confiando, né, com algum nível de desconfiança, com algum elemento de desconfiança no processo eleitoral. E isso é muito ruim em termos de avaliação do processo democrático. Né? Agora a gente chega à última, concordo com você, agora nós chegamos ao último item do questionário, do levantamento dessa pesquisa, que é sobre desempenho na campanha. Como é que os entrevistados estão observando o desempenho dos vários candidatos nessas eleições. O que chama a atenção é que, de alguma maneira, criando até uma certa relação direta entre intenção de voto e compreensão sobre o desempenho dos candidatos, Lula e Bolsonaro são aqueles que recebem mais elogios entre os entrevistados. Lula... 40% dos entrevistados acham que Lula tem tido o melhor desempenho na campanha, 36% de Jair Bolsonaro, 8% de Ciro Gomes,
4% de Simone Tebet e os outros não pontuam. E o dado interessante é que, um pouco com os vetores totalmente alinhados, entre os eleitores de Jair Bolsonaro, eles acham que Bolsonaro é aquele que tem melhor campanha. E entre os eleitores da dobradinha do ticket Lula, Alckmin, eles acreditam que são esses dois candidatos que têm tido a melhor campanha. Enfim, o modo de apreensão das candidaturas se dá muito em função da intenção de voto, da preferência partidária, que cada um desses entrevistados manifesta a respeito da sua disposição de votar em 3 de outubro. Então, é muito interessante observar. E esse desempenho está muito definido em função até das colocações dele, da estratégia discursiva. Eu acho que temos muito a observar futuramente. Eu acho que essa sondagem revelou dados muito interessantes para nós. Espero que ela continue com esse vigor nas próximas rodadas. E quem está nos acompanhando aí já pode ir se associando à Abrapel, se ainda não for associado. Escreva um paper, porque dos resultados do termômetro das campanhas, quem escrever o melhor artigo pode ser o premiado, aliás, será o premiado no Prêmio Abrapel, né? Então, nós teremos uma premiação aí para o melhor trabalho a partir dos resultados dessas rodadas da pesquisa termômetro das campanhas. Já pode ir pensando aí num bom trabalho para estudar aí essa campanha eleitoral de 2022. Né? E em off eu posso dizer que o prêmio não é nada desprezível, viu? Nada desprezível, seja para as pessoas com os pesquisadores e pesquisadoras já consolidados, com titulação e com carreira acadêmica, tanto para os jovens pesquisadores em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado. A premiação é convidativa e vale a pena investir na análise desses dados, porque vale a pena, né, aprimorar o conhecimento e também ter boa recompensa pelo esse esforço de produção de excelente artigo sobre esse tema. É verdade. A recompensa é também uma recompensa financeira. Tá? Mas a gente vai dar mais detalhes mais à frente, porque a professora Mara Teles não está aqui para autorizar a gente divulgar essa informação agora. Seguindo aí, então, o candidato que tem se saído melhor em cada um dos meios. A gente tem um destaque que para o presidente Lula, que tem aparecido melhor na televisão. Jair Bolsonaro tem melhor presença nas redes sociais, mas aí, em comparação com o presidente Lula, dentro da margem de erro. Tem aparecido melhor nas notícias, jornais, revistas. Aí tem destaque para o ex-presidente Lula, com 41%. Tem sido melhor comentado nas conversas via WhatsApp, um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. E tem apresentado a melhor propaganda na televisão e no rádio. Aí o presidente Lula ganha com 39%. E tem se saído melhor nos debates, 28% para Lula, 22% para Bolsonaro, 16% para Ciro Gomes, 14% para Simone Tebet. Professor Clóvis, algum comentário sobre esse aspecto? Já trouxemos um pouco como Bolsonaro ganha aí à frente nas redes sociais e, de certa forma, como a coisa vai se polarizando também entre os dois principais candidatos com maior intenção de voto, né? Resta aguardar, nessa próxima etapa, como é que vai ser o comportamento, a atuação do Ciro Gomes e da Simone Tebet. Porque, como desafiantes no sentido estrito da palavra, porque eles desafiam tanto o atual presidente Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, porque todos dois defendem um legado, Lula do seu governo e Bolsonaro do seu atual governo. Nesse sentido, tanto Ciro Gomes como Simone Tebet estão muito à vontade para girar sua metralhadora de ataque, né? Suas armas de ataque para um ou para o outro lado, e dá possibilidade muito grande de assumir esse protagonismo, sobretudo quando se desafia aqueles que estão à frente das pesquisas.
resta saber que a dúvida é a seguinte: na medida que esses dois candidatos, a Simone Tebet e Ciro Gomes, se expõem como, desafiantes, quais são as consequências para a sua própria imagem pública? Porque elas também, em algum momento, eles também passaram a ser alvos de críticas. Vão começar a colocar as suas fragilidades. E aí precisa saber de que maneira as candidaturas, as campanhas de Lula e Jair Bolsonaro vão explorar, se vão aceitar esses ataques ou se vão usar alguma arma para poder contrapor e, a partir daí, proteger suas próprias campanhas. Então, eu acho que a gente vive um cenário muito curioso. Precisa saber qual é a disposição da campanha de Lula e de Bolsonaro, no sentido de como reagir aos ataques que vão ser muito constantes de Ciro Gomes e Simone Tebet. Porque, a princípio, eu suponho que eles não vão ficar, essas duas candidaturas não vão ficar somente como propositivas. Elas precisam atacar para poder ocupar espaço, avançar entre os segmentos do eleitorado, que ora pode estar inclinado na ordem, né, entre aqueles do presidente Lula, do ex-presidente Lula, ou do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. Bem pensado, professor Clóvis. Com relação ao item 6, avaliação de governo e do rumo do país, nós temos os que avaliam o governo Bolsonaro, 46% avaliam como ruim ou péssimo, 19% como regular e 35% como ótimo e bom, né? Isso se aproxima muito dos dados de intenção de voto, né? E também do dado sobre a aprovação da maneira de governar do presidente Bolsonaro, que 39% aprova a maneira de governar do presidente Bolsonaro e 56% desaprova a maneira de governar do presidente Bolsonaro. Então, aí no terceiro ano, no quarto ano já, né, do mandato, a gente tem essa avaliação em relação ao governo Bolsonaro, e isso também, em alguma medida, torna-se um bloqueio, uma dificuldade aí do Bolsonaro alcançar essas proporções em relação a uma eleição, né? Exceto se conseguir levar isso para o segundo turno e a rejeição à candidatura de Lula se tornar mais forte. Então, e pelo jeito, até o momento, pela intenção de voto, o que se percebe é que a maior tendência é que a eleição se decida no segundo turno, né? É claro que ainda temos um mês de campanha, o cenário pode se alterar, mas o que nós temos até agora, nós estamos falando dos dados até o presente momento. A avaliação do governo... Oi, professor Clóvis? Siga. Desculpa. A avaliação do governo Bolsonaro é mais positiva entre os homens, né? E mais negativa entre as mulheres, né? Também nós temos aí uma certa variação conforme a idade, é mais negativa também entre os mais jovens, né? Na verdade, até os 59 anos, na verdade, entre todas as faixas etárias, né? Só que a diferença se reduz, né? Aumenta a avaliação mais positiva a Bolsonaro nas faixas de 35 a 59 anos e nas de acima de 60 anos. Eu acho que o que a gente pode concluir que, num sentido geral, o governo Bolsonaro goza de uma imagem negativa, é desaprovado por vários segmentos do eleitorado, sobretudo as mulheres, né? As pessoas com ensino fundamental, até 2 salários mínimos, e também na região do Nordeste do país, e ainda do Nordeste do país. Esse aspecto, inclusive, leva a um pouco, caracteriza o perfil do eleitor do presidente Lula. Mas, no sentido geral, todos os segmentos do eleitorado, seja os mais velhos, acima de 35 anos até 60 anos, e o mesmo de renda, a renda de 2 a 5 salários mínimos, ou mesmo de mais de 5 salários mínimos, temos uma tendência muito grande de haver um padrão de desaprovação muito grande da administração do presidente Bolsonaro.
Não é de se estranhar uma situação como essa. Por fim, por região, eu já mencionei que o presidente Jair Bolsonaro é desaprovado, sobretudo no Nordeste, por 60%, 61% dos entrevistados. Mas ele também goza de imagem negativa, né? No Sudeste, 55%, no Centro-Oeste, 53%, e mesmo no Sul, que é o celeiro de votos de Bolsonaro, foi em 2018 e tem sido, continua ainda hoje, mesmo assim existe um grande padrão de desaprovação da sua administração nessas regiões. Então, é difícil você imaginar que alguém vai vencer uma guerra, dado esse primeiro turno, considerando que ele sofre desaprovação em vários itens que nós discutimos hoje, analisamos, relativos aos dados dessa pesquisa. Um outro dado, e aí me chamou muita atenção, é a avaliação positiva do ex-governo Lula, que permanece alta mesmo após 12 anos do fim do mandato. É muito interessante isso, né? A capacidade que teve de manter essa avaliação positiva, né? Dada que a memória do eleitor, a gente sabe que ela costuma ter essa perda ao longo do tempo, mas a avaliação positiva do presidente Lula, por mais da metade dos entrevistados, ela é um sinal, né, de um vigor da própria imagem, né? A imagem da liderança política, a imagem do governo permanece forte, né, na maior parcela do eleitorado, e pensando aí principalmente que esse eleitorado mais jovem não acompanhou necessariamente, ou até mesmo uma parcela desse eleitorado mais jovem não foi nem eleitor do presidente Lula, né, mas que aparece, então, com uma imagem positiva ainda muito forte, né? A aprovação da maneira de governar também do presidente Lula, é interessante que 57% aprova, 39% desaprova. E isso é muito próximo, né, da avaliação de governo, está muito relacionado também aí à avaliação de governo, que avaliam a gestão do presidente Lula com 55%, ótima e boa, 20% como regular e 25% como ruim e péssima. Mas me chamou muita atenção essa imagem positiva, mesmo após 12 anos do fim do seu último mandato à frente da presidência da República. Professor Josimar, eu acho que a gente pode concluir a nossa apresentação agora, né, hoje, com a ajuda fabulosa de Sandra aqui nos auxiliando na parte técnica, comentando um pouco o item relativo à condução da pandemia, aprovação e atuação do governo Bolsonaro na pandemia. Porque me parece que o recall, a imagem positiva da administração do presidente Lula, no período que ele esteve em exercício, ela se reforça ou fica mais positiva à medida que se contrasta com a experiência do modo como a administração do presidente Bolsonaro conduziu o combate à pandemia e também tem conduzido a economia. Nesse sentido, note que a atuação do governo Bolsonaro na pandemia é muito baixa, né? Cerca de 38% aprova e 57% desaprova. Isso levando em consideração que tivemos um grande apoio do Congresso brasileiro, né, da Câmara de Deputados do Senado, para aprovar medidas de mitigação da pandemia, tal qual o auxílio emergencial, empenho em vigiar para que as vacinas fossem compradas. Então, essa articulação entre a sociedade civil e Congresso Nacional foi fundamental para fazer o desenho da política pública de combate à pandemia. E, então, nesse sentido, dado o desempenho precário do governo Bolsonaro no controle, na gestão de temas como economia, saúde, controle ambiental, faz com que a memória do que foi o governo Lula passe a ser uma memória parte real, parte idealizada, mas, sobretudo, aguçada pelo drama e o fracasso da administração Bolsonaro.
Isso também aparece aí em relação à economia. A gente sabe que esse voto econômico, esse voto a partir do desempenho da economia tem um peso muito forte. E entre os entrevistados, 36% dizem que a economia está indo no caminho certo, enquanto 57% dizem que a economia está indo no caminho errado. Então, a gente tem uma avaliação que é majoritariamente negativa, né, da economia brasileira nesse momento, sobre a gestão do governo Bolsonaro, e isso também tem um peso aí na avaliação e na intenção de voto, né? A gente está vendo que esses dados, de maneira muito aproximada, eles se repetem, seja na intenção de voto entre os dois principais candidatos, Bolsonaro e Lula, como também associado a temas que estão ligando ou vinculando a essa imagem e explicando, né, essa intenção de voto. Convidamos Sandra a concluir essa live, a se apresentar, se aproximar da gente e, ao fim, podemos terminar essas atividades. Mais uma vez, agradeço ao convite da professora Mara Teles e toda a coordenação da Abrapel. É uma honra participar desse evento e agradeço também a participação de todos que estiveram online, dando sugestões, críticas e comentários. E, ao final, só resta a nós esperarmos pela próxima rodada e, quem sabe, termos a honra de fazer esses comentários. Passo a palavra para o colega Josimar. Em nome da diretoria da Abrapel, agradeço o aceite, a participação aqui do nosso conselheiro consultivo, o professor Clóvis Oliveira, professor da UFBA, também aqui da equipe Abrapel. É muito bom, foi muito bom essa nossa conversa aqui. Agradeço também o apoio da Sandra Arves Santos, que está nos apoiando aqui, deu todo o suporte nesse momento. Também o Marcos, que preparou essa apresentação, que está no nosso suporte. Muito obrigado aos que participaram, que acompanharam com a gente. E essa live fica disponível. Fique atento aí às publicações. Associe-se à Abrapel, a associação gratuita, né? Nesse primeira anuidade da Associação Abrapel é gratuita, e nós estamos aí com vários benefícios, inclusive prêmios relativos ao termômetro das campanhas e alguns outros projetos e várias parcerias já firmadas com outras associações, outros órgãos que vão ajudar a Abrapel já a fazer, né, e também trazer aí benefícios e trazer um apoio e muitos dados aos nossos associados. Então, associe-se à Abrapel, venha somar com a gente também nesse projeto de difundir as pesquisas eleitorais. Ok? Muito obrigado, agradeço a participação de todas, todos, e tenha uma boa noite. Boa noite.